Bom dia a todos, novamente. É um prazer estar aqui, irmão Edson, pastor Edson Miranda, na 13ª, edição do Congresso Apologético, Congresso Nacional Apologético, pastor Natanael Rinaldi. É o legado do nosso pastor Natanael. Foi um dos primeiros a trabalhar com apologética no Brasil, uma apologética voltada para a evangelização de seitas. E já estamos na 13ª edição. Isso é uma bênção. Não são todos que conseguem chegar tão longe. E eu me sinto honrado de estar aqui junto aos irmãos. Todos os anos nós viemos aqui, falamos aqui na rádio, juntamente com os irmãos. E isso é uma honra para nós. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus sobre um tema, pastor Edson, que é um tema praticamente que eu comecei a perceber a partir do século XXI. Eu não sei se isso é apenas uma constatação minha, uma impressão minha, mas pouco se fala sobre a volta de Jesus. Pouco se fala sobre a volta de Jesus. Prega-se vários temas em cima dos púlpitos, nos púlpitos, mas a volta de Jesus é uma vez aqui, outra ali. Lembra, quando eu me converti, deve ser também a experiência do irmão, quando eu me converti, constantemente falava-se sobre a volta de Jesus. É quase que de 10 pregações, talvez 7 eram sobre a volta de 6, 7 sobre a volta de Jesus. E hoje nós esquecemos, entre aspas, de falar sobre a bendita esperança dos santos, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem na epístola de Pedro sobre o retorno de Cristo, a volta de Cristo. E qual a importância disso para a vida do crente. Por que é importante nós sempre termos em mente a volta de Jesus? Será que é somente pelo fato de Jesus voltar? Ou isso tem a ver também com santificação de vida? Eu desconfio, pastor Edson, que nós não falamos mais sobre a volta de Jesus e a igreja não procura mais, ou não comunga mais desta ideia, ou não tem essa ideia tão latente em seus corações, devido à questão da santidade. E é isso que nós vamos meditar aqui na epístola de Pedro. Eu convido você então, caro ouvinte, para que abra a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu quero te convidar a fazer a leitura juntamente comigo nesta manhã. Em 2 a Pedro, capítulo 3, nós vamos ler alguns versos de Pedro, a partir do capítulo 3, a partir do verso 2 do capítulo 3, da segunda epístola de Pedro. Vamos lá, pega rapidamente aí a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 2. Diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Salvador, do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Senhor Deus, que o Senhor possa falar em cada coração neste momento. Que a tua palavra possa vir avivar os nossos corações, Senhor. Encontrar guarida, Senhor, aqueles corações que às vezes estão desatentos, às vezes estão simplesmente, Senhor, levando a vida como uma pessoa religiosa, frequentadores de igreja, ó Deus. Mas que a tua palavra nos orienta e nos exorta a não tomarmos a vinda de Jesus como qualquer coisa. Eu lhe peço, Senhor, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Pedro começa o seu capítulo, né? Ou dá continuidade à sua pregação nessa epístola, falando sobre os falsos profetas. Ele fala sobre os falsos profetas no capítulo 2, e no capítulo 3 ele continua alertando a igreja sobre pessoas que se dizem cristãs, pessoas que têm uma capa de cristãs, que tem uma capa de cristã, que diz servir ao Senhor, que talvez leva até mesmo uma Bíblia com ela, dizendo que honra a palavra de Deus, mas que no fundo, Pedro vai chamar essas pessoas de falsos profetas. E ele vai dizer que os falsos profetas, até mesmo no Antigo Testamento, já havia um alerta para a igreja a respeito dessas pessoas. O que essas pessoas fazem? Se você ler o capítulo 2, Pedro vai falar sobre a vida maculada, a vida de pecados dessas pessoas, por falta de temor do Senhor. E aqui no capítulo 3, Pedro ele vai continuar falando de uma outra faceta dos falsos profetas, uma outra faceta das pessoas que na verdade não são cristãs, mas apenas têm uma roupagem de cristã, tem uma fala macia como se fosse cristão, até saúda com a paz do Senhor, até se veste como crente, mas dentro são lobos devoradores. E essas pessoas, diz Pedro, dos pecados dessas pessoas é falar que Jesus Cristo não vai voltar tão cedo. Jesus, pastor Edson Miranda, vai demorar muito ainda, sabe? Ainda a gente tem muito tempo ainda para curtir, temos muito tempo ainda para levar a vida, porque essa história de Jesus voltar, a gente ouve desde a nossa conversão. Desde quando eu me converti, eu ouço que Jesus Cristo vai voltar. Então essas pessoas, elas raciocinam da seguinte maneira, diz Pedro. Olha, desde que os pais nos contaram, desde que mundo é mundo, a gente fica ouvindo falar que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, mas nunca acontece nada. Ele nunca volta e passa uma geração e outra e nunca volta. Pedro vai falar e vai contrapor esse argumento falacioso dessas pessoas, não olhando para as coisas como são, mas olhando para de trás das coisas, olhando a verdadeira intenção de Deus. Se Jesus não voltou até agora, diz Pedro, é por causa da sua longanimidade, é por causa da sua misericórdia, porque Ele quer que as pessoas se convertam. Quanto mais pessoas se converterem, mais alegra o coração de Deus. Então Pedro está falando assim, olha, ao invés de você achar que a promessa falhou, é muito pelo contrário.
a promessa não falhou, a promessa está indo muito além do que você pensa. A promessa está sendo fincada nas misericórdias de Deus. Então, meu caro ouvinte, se você é uma dessas pessoas que acha que Jesus está tardando, que você não precisa mais se preocupar com a volta de Jesus, lembre-se de uma coisa: Jesus não está tardando, não. Jesus está dentro do seu tempo. Porque Pedro vai falar para nós, olha, toma cuidado com isso. Você está olhando como mero ser humano, mas Deus está vendo o tempo dele de acordo com o seu tempo Kairos. O tempo Kairos de Deus é diferente do nosso tempo Cronos. Eu tenho aqui na minha frente o tempo Cronos. O tempo Cronos, ele vai passando de minuto a minuto, e a nossa vida vai passando de parte por parte. Mas no tempo de Deus, ele vê as coisas de uma maneira completa. Então Pedro vai falar para nós, olha, na verdade, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E um dia como 1000 anos. Portanto, o irmão que está me ouvindo, faz apenas 2 dias que Jesus voltou para o seio do Pai. 2 dias apenas. 2 dias que Jesus retornou e está intercedendo por nós. Mas haverá um momento em que Jesus voltará. Então Pedro, ele vai nos aconselhar, olha, se quando Jesus voltar, os elementos da terra, o universo vai se desfazer, tudo vai ser colocado às escâncaras, tudo vai ser colocado às claras, tudo vai voltar como é, nada vai ficar escondido diante de Deus. Pedro fala, olha meus irmãos, nós devemos ser irrepreensíveis. Nós devemos ser imaculados e procurar a santidade. E procurar a paz. Pedro está falando a mesma linguagem do escritor aos Hebreus, quando ele diz, lá no capítulo 12, versículo 14 do livro de Hebreus, ele diz, amados, procurai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A paz e a santificação. Aí alguém pode perguntar, mas irmão, você acredita que a santificação vai trazer salvação? Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Como é que fica essa história então de que a paz? Porque a Bíblia nos diz que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Agora o escritor fala que é pela santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Será que isso é uma meritocracia? Será que isso aí tem a ver com as obras? Então eu vou ser salvo pelas obras? Não, meu querido. Preste atenção. O verdadeiro salvo, o apóstolo Paulo diz, ele traz na sua vida algumas evidências da salvação. Uma das evidências da salvação, Paulo fala, no mesmo versículo que ele fala que nós somos salvos apenas pela graça de Deus, mediante a fé, ele fala que nós somos salvos para as boas obras, pelas quais Deus de antemão já preparou para nós. Uma dessas boas obras é a sua vida de santificação. Então, a santificação nada mais é do que uma evidência externa de algo interno que está dentro do seu coração. É como o batismo. Tá? É como o batismo. O batismo não salva ninguém. Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o batismo não salva. O que o batismo faz? O batismo é um simbolismo externo, ritual, daquilo que já aconteceu no seu coração. Então, se você já foi salvo por Jesus, ou na linguagem de Paulo, você já foi enterrado, sepultado com Cristo, e você já ressuscitou com Ele, espiritualmente falando, porque o Espírito Santo já regenerou a sua vida, já te fez uma nova criatura, então dessa maneira você já levantou com Cristo, é como se você tivesse ressuscitado para uma nova vida. Se dessa maneira já aconteceu na sua vida interior, então nada mais lógico do que você demonstrar isso para as pessoas ao seu redor através do batismo. Porque o batismo nada mais é do que isso. Um sepultamento quando você é imergido na água. E depois uma ressurreição quando você é levantado, erguido de dentro da água. Então aqui o escritor está falando exatamente isso aí, né? A santificação da vida, ela não vai salvar você. Não é isso que a epístola está falando, não é isso que Hebreus fala.
Ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque a santificação, como diz Pedro aqui, é uma das evidências do salvo. Uma das evidências do salvo. A busca de uma vida imaculada e santificada. Pastor Edson Miranda, a gente está vivendo uma crise dentro da igreja hoje. E você, meu ouvinte, que está aí próximo ao rádio, aí ouvindo as minhas palavras, você há de concordar comigo. Hoje não se fala tanto em santificação, pastor Edson. Hoje não se fala tanto em levar uma vida imaculada, irrepreensível, uma vida ética e moral. A gente olha pela nossa nação. A nossa nação está jogada ao léu, ao caos total, imoral. Tanta corrupção. Todos os dias surge um escândalo. Todos os dias o Ministério Público, Polícia Federal, levanta mais uma podridão que está escondido lá dentro da vida política dos nossos governantes. E eu estou falando de pessoas incrédulas. Aí você pode até argumentar, olha, mas isso aí é a vida de uma pessoa incrédula. Mas quando você olha para a bancada evangélica também, você não vê muita diferença também não. Tem muitas coisas ali que precisam ser consertadas, muitas pessoas ali precisam ser tiradas. Que está maculando ali o nome da bancada evangélica. Tem muitos santos de Deus ali, mas só que tem muitos ali que estão nessa situação de Pedro aqui, falsos profetas. Então veja bem, Pedro está dizendo aqui, meu querido, que nós devemos nos apressar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós devemos desejar e nos apressar para a vinda de Jesus. Uma das razões do porquê as pessoas não se apressam mais para a vinda de Cristo é simplesmente porque as pessoas não levam mais uma vida de santidade. Não levando uma vida de santidade, a pessoa não vai desejar que Jesus volte. Ela quer levar a vida, né? Como diz lá o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai levando a vida assim, de qualquer maneira, né? Vai indo na igreja, dando seu dízimo, muitas vezes, fazendo barganhas com Deus, não é? Aqui dentro da igreja, ele é um santo de Deus, mas pôs o pé lá fora, ai meu Deus do céu. Você não pode pisar no calo dele, não. Não pisa no calo desse homem ou dessa mulher, porque, olha, sinceramente, coisas boas não vai sair das suas palavras. Só que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo estejam plenamente repreensíveis para a vinda do Senhor. Então, não é só o seu linguajar, o seu evangeliquez de crente, não. Você tem que ter santidade nos seus olhos, porque João fala, né, da concupiscência dos olhos, né, na sua primeira epístola. Você tem que ter santidade no seu corpo. Não é? O que a sua boca está falando ultimamente? Ela está sendo usada, meu irmão, minha irmã, mais para amaldiçoar as pessoas ou para abençoar as pessoas? Quando uma pessoa fala mal de você, você já corre e já amaldiçoa ela, já libera aquele turbilhão de maldições através dos seus lábios? Ou você simplesmente pede para Deus, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, que a tua graça alcance ele, que a tua graça alcance meu coração também, para que ele seja um coração imaculado. Ele fala dos pecados também do Espírito, porque o Espírito peca também. O Espírito peca também. Então Paulo fala para nosso Espírito estar imaculado, estar irrepreensível na vinda do Senhor. Não é? Como que nós pecamos com o nosso Espírito? Nosso Espírito é aquele órgão espiritual do nosso homem interior que tem comunhão com Deus. Então até mesmo com Deus nós podemos pecar. Com a nossa alma, com o nosso raciocínio, a nossa maneira de pensar. Paulo vai falar lá no capítulo 12 de Romanos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos crentes dizem ter aceitado Jesus, mas sua mente, seu raciocínio, continua raciocinando como o mundo. Continua tendo ainda uma mente, uma cabeça de mundano. E eu não falo necessariamente de pecados grosseiros, tá? De prostituição, de roubo, disso ou daquilo. Não, eu estou falando de coisas banais, coisas do dia a dia, né? A falta de perdão. Enfim,
Ele fala também da alma, que diz respeito aos sentimentos, e fala do corpo também, né? Não é de qualquer maneira que as pessoas vão servir ao Senhor, não. Não é? O seu corpo é muito importante também. Olha como você se veste. Eu não estou aqui pregando doutrina de saia e cabelo, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo. Tá? Mesmo porque eu não tenho essa prerrogativa aqui para falar isso na igreja, que não é minha. Mas eu estou falando uma coisa óbvia que a palavra de Deus nos diz. Que você deve se vestir de modo que agrade ao Senhor. Como um crente, um santificado. Você deve se portar o seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso envolve também as coisas que você come e as coisas que você bebe. As coisas que você se alimenta, as coisas que você se alimenta. E não só a sua vestimenta. Tem pessoas que estão se matando, irmão Edson. Estão se matando, estão se envenenando. Não é? Não faz um exercício físico. Não cuida da sua alimentação. Está abreviando a sua vida. E nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É com ele que nós recebemos e louvamos ao Senhor. Então Pedro está dizendo aqui, olha, vocês devem se apressar para a vinda de Cristo. Muitos não estão se apressando porque muitos não vivem uma vida imaculada, uma vida de santificação e não têm paz com o seu próximo. Desta maneira, então, essas pessoas não desejarão a vinda de Jesus. E eu quero falar para você que está me ouvindo, você deseja a vinda de Cristo? Você está na expectativa da vinda de Cristo? Ou você já esqueceu que Jesus vai voltar? Se você esqueceu que Jesus vai voltar, é que a sua vida, meu irmão, não está grande coisa não diante de Deus. Olha a sua vida. Você está levando uma vida santificada, imaculada diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante de Deus? Uma coisa é certa, o crente que vive em santidade, ele busca a volta de Jesus. Uma coisa está ligada à outra. E é isso que Pedro está falando aqui. Vamos nos apressar. A palavra que apressar é mais ou menos como Jó fez lá em Gênesis, né? Os anjos chegaram para com ele, ó, Jó, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Não, mas eu não posso voltar para pegar. Meu amigo, vai destruir. Apressa-te, corre forte dessa cidade. O negócio é sebo nas canelas. Corre desse negócio aí que você vai morrer com sua família. E Jó correu. É isso que Pedro está falando aqui. Apressa-te para a vinda de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Medite nessas palavras de Pedro, palavras tão atuais. Vamos nos apressar para a vinda de Jesus. Vamos desejar ardentemente a vinda de Cristo. Mas antes de tudo, para você desejar a vinda de Cristo, você tem que se santificar, amar essa vinda. E isso através de uma vida imaculada de santificação. Eu espero você hoje, tá? Hoje é o terceiro dia, né, irmão Edson? Terceiro dia do Congresso Apologético. Ontem nós tivemos duas palestras muito boas, né? Eu sou suspeito de falar de uma dessas palestras, porque fui eu que ministrei a palestra, irmão Edson, que falou sobre as falsas bíblias. Se você não veio, você perdeu, tá? Quais são essas falsas bíblias? Falei sobre as bíblias das Testemunhas de Jeová, dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Mormons e outras bíblias que você nem imagina que existe aí fora, que estão deturpadas. São bíblias fraudulentas. Tá? O pastor João Flávio falou sobre a imortalidade da alma na história da igreja. E hoje, né, o terceiro dia, estará aqui conosco o irmão Ancião Edson Reis, ex-testemunho de Jeová. Tem um testemunho muito bonito, como que ele foi liberto das garras das seitas, né? No caso da seita Testemunho de Jeová. Ele vai falar sobre a Torre de Vigia. Torre de Vigia é o órgão máximo lá das Testemunhas de Jeová. E eu vou dar continuidade na minha segunda palestra, que tem como tema Como enganar um apologista. Como enganar um apologista. Você ficou curioso? Então venha, você será abençoado, você será edificado na sua fé com essas palestras. E vai até dia 13, né, irmão Edson? Até o dia 13, olha que maravilha. Aonde você consegue um congresso com temas variados, com palestrantes de qualidade, aqui em Santos ou em qualquer lugar do Brasil, a não ser na IEPAS. E de modo gratuito, bem lembrado, irmão Edson, de modo gratuito. Onde você vai conseguir isso, meu irmão? Em lugar nenhum. Então corra, não perca a oportunidade, não fica aí
Tem lanchinho também? De graça? Você tá brincando. Lanche de graça, palestra de graça e de qualidade durante uma semana? Meu Deus, meu irmão, não perca tempo. Se você tem pessoas que você conheça aí, não importa se faz parte da seita, se é testemunho de Jeová, se é adventista, se é mórmon, se é espírita, traga ela para ouvir a verdade da palavra de Deus e com certeza sua vida será abençoada. Traga também outro irmão, ok? Traga outro irmão, já que é de graça. Não perca essa oportunidade. O pessoal fala de graça até injeção na testa, né? Mas não precisa tanto, né? Mas eu convido você, esteja conosco hoje a partir das 19h30 e você vai ser abençoado e você nunca mais vai faltar num congresso apologético. Obrigado, irmão Edson, que Deus abençoe as nossas vidas hoje e para sempre, em nome de Jesus.